Se você é profissional da saúde, trabalha em uma escala 12/36 e também faz uso do banco de horas porque o seu empregador força, sinto dizer, mas você está perdendo dinheiro. Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar o motivo. Se você caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Karen Ramos Maia, eu sou advogada da saúde e o meu escritório é especializado em hospitais, fazendo com que profissionais da saúde e pacientes coexistam em um local seguro e de excelência. Então já pode começar a seguir o canal porque toda semana a gente vai conversar sobre um assunto muito importante para a área da saúde. Este é o quadro Papo e Café que veio migrado do Instagram, você pode me encontrar lá nas redes sociais. Para o nosso Papo e Café dessa semana, o papo será a escala 12/36 e o banco de horas. Como isso pode estar fazendo você perder dinheiro? A escala 12/36 é uma escala especial. O CLT convencional trabalha 8 horas por dia, não é? Folga aquela 1 hora para o almoço. Você que é profissional de saúde e trabalha 12 horas, folga 36 horas entre um plantão e outro. É uma forma de compensar essa longa jornada. O CLT convencional trabalha 8, você trabalha 12 e por conta dessa quantidade de horas a mais, compensa descansando 36 horas. Como é uma espécie de compensação, o banco de horas não se encaixa nesse perfil. Por quê? Porque o banco de horas também é uma forma de compensação. Você trabalha 12, mas o seu empregador pede para que você fique 13, 14, 15, todas as vezes que você dá o plantão. Aquela hora acumulada de forma reiterada vai para um banco de horas para que você compense em outro momento. Tá vendo? Duas palavras de compensar não podem estar no mesmo local ao mesmo tempo. Se você trabalha 12 e compensa descansando 36, você não pode ter um banco de horas para compensar depois. Eu sei que em um primeiro momento você pensa, poxa, o banco de horas me ajuda, porque em determinado momento eu posso descansar, em determinado momento eu posso tirar uma folga para poder levar meu filho ao médico. Mas há uma irregularidade aqui muito importante que está causando um prejuízo diretamente no seu bolso e eu vou te explicar de uma forma bem didática, tá? Acompanha comigo o raciocínio. Quando você trabalha 12 horas, você recebe o seu salário por conta disso, não é? Descansa 36 e volta para um novo plantão, com toda a expertise que você já tem como profissional de saúde. Agora, quando você trabalha 13 horas, 14 horas, 15 horas, você deveria estar recebendo por isso. E quando eu digo receber, é receber um valor compatível com 50% a hora trabalhada, mais a hora trabalhada, reflexo em 13º, reflexo em férias, reflexo no adicional noturno, reflexo no FGTS. Tá sentindo? Tá sentindo a conta aumentar? Reflexo no adicional de insalubridade, ou seja, existe um reflexo em toda a sua vida financeira quando você recebe por aquela hora trabalhada a mais. Isso não acontece com o banco de horas. Sabe por quê? O empregador, na tentativa de economizar todo esse dinheiro, vai fazer com que você pegue aquelas horas trabalhadas e descanse em um outro momento, desconte em um outro plantão. Mas pense bem, o empregador que precisa que você trabalhe 13, 14, 15 horas, vai ter capacidade estrutural de liberar você em um outro plantão? O mesmo empregador que não fiscaliza aquele colega que chega atrasado e não suspende você no plantão depois de uma jornada longa, noturna, aquele colega que não chega no horário ou aquela escala com poucos profissionais e muitos pacientes. Essa estrutura hospitalar vai permitir que você utilize a totalidade daquelas horas acumuladas no banco de horas? Você não pode se enganar com a sensação de às vezes eu tiro uma folga, às vezes eu trabalho menos. Você sabe por quê? Muitos dos clientes que chegam aqui no escritório passam pelo mesmo problema. O problema de ter uma quantidade grande de horas na casa e não conseguir usar. Dentro de 6 meses, aquelas horas ficam lá, esperando você solicitar para utilizar, a depender da boa vontade do seu empregador. E muita gente, quando solicita, recebe falta porque o empregador não autoriza, a chefia imediata não autoriza. Ainda que exista um acordo coletivo que determine a utilização do banco de horas para facilitar a gestão do seu empregador, saiba que essa é uma manobra para lesar você. O cliente nosso mais recente que chegou aqui tinha um banco de horas de 54 horas acumuladas ao longo de 2 anos.
que ele deveria ter gasto em 6 meses, o que não fez, porque não havia gente suficiente para suspender na escala, porque não existia uma escala adequada que ele pudesse utilizar aqueles bancos de horas. Ele nem recebeu o valor pelas horas trabalhadas e ele também não conseguiu descontar em outros plantões. Resultado, o empregador ganhou mais trabalho de uma pessoa capacitada, técnica, bem profissional, mas não pagou por aquilo e nem recompensou com descanso o seu profissional. Conseguem entender? É uma manobra porque você, apesar de usar parte dessas horas, não consegue utilizar tudo, porque não tem estrutura para utilizar tudo. Então, por mais que exista esse universo de banco de horas junto com a jornada 12 por 36, por mais que você já tenha utilizado parte desse banco de horas, saiba que você está perdendo dinheiro e perdendo para o empregador, porque o empregador suga a sua força de trabalho, suga a capacidade que você tem de fazer um bom curativo, de fazer um bom atendimento, de pegar a veia de primeira, de controlar aquela medicação super complexa que depende do seu conhecimento, da sua atenção, do seu cálculo para fazer funcionar para aquele paciente. A sua capacidade de fazer com que o paciente melhore. O empregador está ganhando dinheiro nisso. E você, exausto, cansado, com menos tempo em casa, com menos tempo em família, com menos tempo para se tratar, com menos tempo para descansar, com menos tempo para fazer uma coisa de lazer, só trabalha e não recebe. É por isso que é tão importante esse Papo e Café de hoje, para que você comece a entender que apesar de estar confortável em uma logística de banco de horas junto com a escala 12 por 36, esse sistema está lesando o seu bolso. E se você não ganha, alguém ganha por você. Alguém está ganhando em cima da sua força de trabalho. Por isso que é tão importante fazer cessar essa lesão, fazer cessar esse abuso e passar a ser conhecido pelo profissional capaz que você é. O reconhecimento que todo profissional digno merece é o salário devido, o salário justo, devidamente corrigido e acrescido daquilo que você fez a mais. Se você já trabalha uma escala 12 por 36, tem banco de horas, já liga o alerta porque é preciso entrar com uma ação judicial. Eu não estou inflamando você aqui de forma ruim, estou dizendo que a logística do seu trabalho hoje está equivocada. Vou repetir, ainda que exista acordo coletivo permitindo que o empregador faça isso, a acumulação do banco de horas com a jornada 12 por 36 viola não só a consolidação das leis do trabalho, a CLT, que rege o seu trabalho, como também viola a Constituição Federal e mais, viola o trabalho digno. Então, por conta disso, você tem o direito de exigir do Poder Judiciário a intervenção dessa lesão para fazer com que você não só pare de trabalhar com banco de horas, toda hora que você trabalhar a mais, a partir dessa ação, você vai começar a receber por ela e todo aquele trabalho já desenvolvido, todo aquele trabalho já dado ao empregador e não remunerado, você vai receber todo retroativo, corrigido e com juros. Então, o processo judicial vai servir para você nesse sentido. Os últimos 5 anos você recebe por todas aquelas horas acumuladas na casa. E a partir de agora, você passa a receber por toda hora trabalhada. A mensagem mais importante que eu quero passar para você agora, neste primeiro vídeo do Papo e Café, é: o profissional que não descansa, o profissional que não é bem remunerado, não presta um bom serviço. E ao não prestar um bom serviço, o paciente não é bem atendido. Com isso, você não só sofre com potenciais processos de erro médico, potenciais processos disciplinares, eventuais processos de indenização daquele paciente que foi lesado porque você estava cansado demais no plantão, trabalhando demais em vários plantões seguidos, como também não temos um sistema de saúde adequado, porque o empregador vai continuar explorando você, pessoas como você, e vai continuar lucrando em cima de pessoas como você, sem nenhuma resistência. Pense há quantos anos você trabalha numa escala 12 por 36 com um banco de horas e nem imaginava isso que eu estou te contando agora. Então, fazer cessar é fazer juntos, tanto profissionais da saúde quanto os pacientes em si, uma estrutura de saúde que funciona, que é justa e que é digna.
Toda semana a gente vai conversar sobre um assunto importante. Se surgirem mais dúvidas sobre a escala 12x36, a gente volta a conversar sobre isso. Vocês podem me encontrar também lá na rede social, no Instagram e no TikTok, com o mesmo nome, Karen Ramos Maia. E a gente se vê no próximo vídeo.